Muitas pessoas às vezes se aproveitam da inocência de alguém para poder enganar. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Para poder roubar. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. Os pais deles são uns tremendo de um sem educação, arrogante do caralho. Olha só a cara, eu não vou xingar, desse cidadão. A prepotência dele falando, a arrogância, o deboche do desgraçado. Mané, hoje eu tava preparado pra vir aqui, largar-lhe o verbo e gravar aquele vídeo putaço, estilo Felipe Neto lá nas suas raízes, né? Estilo Não Faz Sentido. Pra falar um pouquinho sobre esse pastor Gabriel, né? Gabriel Oliveira, se não me engano, né? O pastor Mirim, o pastorzinho que vem viralizando aí. Só que eu acho que eu já falei, já conversei tanto, tava conversando hoje mais cedo com minha mãe, ou com minha irmã, com minha esposa. Conversei sobre isso ontem também. Essa semana fui vendo algumas coisas aí que foram saindo. E bem agora, nesse momento, na hora de gravar esse vídeo, que eu tava vendo alguns vídeos aqui pra poder mostrar pra vocês, né, reagir aqui com você, entre aspas, eu acabei assistindo já, mas mudei completamente de ideia de gravar esse vídeo com essa raiva toda, porque o negócio é tão ridículo, é tão triste, falar a verdade, que pra mim não acho que não compensa eu vir aqui e simplesmente começar a falar realmente o que eu acho, assim, esculhambando de verdade, que de verdade eu gostaria de gravar esse vídeo aqui esculhambando esse cidadão, não só ele, como outros falsos profetas, né? O pior é que eu já vi muito pastor fazendo. A gente vê o tempo todo pastores aí falando e fazendo merda o tempo todo. É uma pura hipocrisia. Hoje a igreja não passa de uma empresa que só quer. Não todas, tá? Não tô generalizando. Mas no geral, hoje, de verdade, sim, é difícil você tirar uma que realmente faz o trabalho como é pra ser feito. Como é difícil você ver uma igreja hoje que é uma igreja como deveria ser. Então, antes de começar, eu quero ver um vídeo aqui com vocês. Teria esse vídeo aqui, que é a abertura do vídeo do Ramsés, que ele postou às 19 horas, lá o Ramsés, o pequeno, né? Nossa, eu acho que eu assisti o vídeo todo, acho que eu assisti. Só que eu queria ver uns trechos só dessa abertura desse vídeo dele aqui com vocês, pra gente começar essa conversa aqui diferente, né? Eu tava evitando querer gravar esse vídeo aqui, porque do jeito que eu tava antes, era perigoso eu vir aqui, esse vídeo viralizar e eu acabar tomando um processo no rabo, porque realmente me revolta ver algumas coisas, né? Enfim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso aí. Mas você que tá chegando agora aqui no canal, deixa seu like já aí, se inscreve no canal, se não for inscrito, seja bem-vindo. E você que já acompanha aqui nosso canal nesses 11 dias de lançamento de canal, né? Desde quando eu postei meu primeiro vídeo, seja bem-vindo mais uma vez e vamos ver esse videozinho aqui que eu tô falando, que é interessante. A abertura do vídeo aqui do Ramsés o Pequeno ficou bem interessante pra gente começar já com um resuminho do que é esse cidadãozinho aqui. Muitas pessoas às vezes se aproveitam da inocência de alguém para poder enganar. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Para poder roubar. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. Para poder mentir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Caluniar e até difamar pessoas. Miguel me manda 5 áudios, que é pra eu me retratar com ele. Senão nós vamos resolver juridicamente. Mas eu creio que o Senhor Deus estará te dando percepções de pessoas. Acontece até os dias de hoje, aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito de Deus, Fábio. Pessoas que vêm com olhares de inocência. Tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Mas na realidade, querem o seu mal. A abertura desse vídeo aqui basicamente resume muito bem, né, entre as próprias palavras dele e as próprias ações dele, né, como que não encaixa. Eu na verdade, eu assisti um vídeo hoje lá do canal Apenas Minha Opinião, e ele falou exatamente sobre ele hoje, só que ele trouxe de uma forma diferente, né, ele trouxe de uma forma mais leve. E eu não costumo consumir conteúdo de pessoas que eu só concordo. Na verdade, tem muitas pessoas que eu vejo a opinião, que eu escuto a opinião, né, de canais de opiniões que eu escuto, e que eu de fato não concordo. A maioria das coisas que a pessoa fala eu não concordo. Mas por que eu consumo? Porque pra mim me faz trabalhar muito meu senso crítico, me faz pensar, né, ver uma opinião contrária àquela minha, me faz refletir e pensar mais um pouquinho sobre aquele determinado assunto. Algumas vezes, aquela opinião que eu não concordava, eu vejo por uma outra visão e acabo mudando um pouquinho minha opinião, talvez, né, vendo de outra forma. Muitas vezes eu só reforço, né, aquilo que eu já pensava, né,
seria o contrário do que essa pessoa tá falando. E esse cidadão, normalmente esqueci o nome dele, cara. Eu sempre acompanho ele, sempre esqueci o nome dele. Mas hoje o vídeo dele eu não concordei com muita coisa que ele falou, e tudo bem, né? E tudo bem, porque isso fez eu até refletir um pouquinho e trazer esse vídeo de maneira diferente. Mas qual que é a questão? Esse pastorzinho, não vou nem apresentar, que todo mundo já conhece, o cara tá viralizado em todo lugar. E eu já quero começar de cara falando, cara, que sim, eu concordo que ele é só uma criança e que de verdade, quem deveria estar sendo macetado e sendo cobrado na internet seriam os pais desse cidadão. Como a gente já viu várias situações em que os pais, né, de várias crianças aí se aproveitam da habilidade da criança ali de se apresentar em frente às câmeras, de comunicação, enfim, e tudo cai pra cima da criança. Não tô falando que ele não tem culpa das coisas que ele fala, do que ele faz. Mas, até mesmo porque o pessoal fala que ele é criança, mas não é criancinha não. Se eu não me engano, ele tem 14, 15 anos, alguma coisa assim. E eu acredito de verdade, enquanto alguns falam que ele não sabe o que tá falando, o que tá fazendo, sabe sim. O menino demonstra ter uma inteligência enorme, tá? Ele é muito inteligente, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo sim. Mas, qual que é a questão? Será que ele é um estelionatário? Será que ele é um criminoso? Será que ele não afeta a vida de ninguém, só a dele? Que nem eu vi algumas pessoas falando, né? Teve um falando, que ele é um estelionatário. Que esse é um bandidinho, que é um criminoso, ou que ele não tem culpa do que ele faz, que na verdade ele só tá trabalhando a fé que ele acredita, e outros falando que que tem ele contar uma mentira aqui, exagerar ali no que ele fala, tal, ele não tá prejudicando ninguém. Discordo também. Na verdade são vários pontos que eu gostaria de trazer nesse vídeo, mas se eu fosse trazer pontualmente mesmo o que eu penso, ia começar a me gerar um pouquinho de raiva, e eu ia começar a falar até mais do que eu gostaria de falar, de verdade. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui inicialmente é ver uns vídeos que eu separei aqui, que eu tava vendo aqui agora no TikTok. Eu não tinha visto ainda, que eu não costumo consumir TikTok, tá? Eu não costumo. Quando eu trago algum vídeo de TikTok com vocês aqui, na verdade é caçando um corte de alguma coisa que eu já tinha visto no YouTube, ou que eu vi alguém compartilhando que eu não cheguei a ver, e reajo aqui com vocês. Mas eu não fico consumindo conteúdo de TikTok, não. Eu basicamente entrei agora no TikTok, coloquei o nome dele e vi o que tinha de conteúdo. E separei alguns vídeos aqui pra gente tá vendo, e eu vou comentar algumas coisas sobre esses vídeos primeiro, depois a gente vai vendo o que vai rolando aqui durante o vídeo. Primeiro eu queria ver com vocês esse vídeo aqui, que na verdade o pessoal colocou a diferença entre uma criança aqui do lado esquerdo pregando, né, e a outra criança aqui pregando, né, como que é a diferença. Algumas pessoas podem chegar e falar assim, porque tem diferença entre uma igreja e outra, uma religião e outra, não sei o que, papapá, porque tipo, hoje o mundo evangélico é dividido em várias partes, é a Assembleia, é a Adventista, é a Batista, não sei o que, papá, e cada uma tem seu estilo, né, de comportamento, de ministração. Algumas mudam algumas têm até diferença de opiniões em cima de alguns assuntos, né, em relação à Bíblia, né, do que é pecado, do que não é, enfim, diversas coisas, né, mas, cara, pregar a palavra de Deus, e ainda mais no mundo evangélico, deveria ser algo focado literalmente na palavra, na Bíblia em si. Não deveria ser algo que você deveria... Assiste aqui pra vocês verem a diferença, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, porque eu tô tentando pegar leve nas palavras. Grandes coisas. O nosso Deus, ele é eterno. E quando ele diz, eu... Calma aí, deixa eu arrumar aqui, porque esse cidadãozinho, ele merece... não, pois aqui tá no corte já aqui. Colocaram ele cortado aqui, legal. Ele está dizendo, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus que manda sobre tudo e sobre todos. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra. Ele manda nos anjos, manda nas pessoas, ele manda em tudo. Por quê? Porque ele é Deus. E nós podemos separar este versículo de número 13 em duas partes. Que parte é essa? Parte A e parte B. Versículo 13, parte A. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso nos prova que o nosso Deus, ele é o Deus pré-existente. Antes que o sol despontasse pela primeira vez no horizonte, o Senhor já existia. Antes que o calendário universal começasse a marcar os dias, as décadas, os séculos, os meses e os anos, ele já era Deus. Antes que o relógio começasse a marcar as horas, ele já era Senhor. Por quê? Porque ele é, ele pode e ele faz. Sou pregador. Esse aqui foi esse pastor, né, a criança, né. Na verdade, é assim, eu não sei hoje em dia
né? Eu já não vou à igreja há muito tempo, então não sei como funciona a questão da idade para você de fato ser um pastor. Eu sei que não tem idade para você pregar a palavra de Deus, mas para você carregar o título de pastor, eu não sei como funciona, né? Como tá funcionando ou como funciona, eu não lembro mais, né? Mas enfim, esse é um adolescente, não, um pré-adolescente que parece ter a idade parecida ali com a do pastorzinho viral, e ele passando essa mensagem, né? A Bíblia diz que Deus, cara, falava de forma suave, tranquila, né? Então, quando eu vejo e as pessoas pregando dessa forma mais tranquila, passando a mensagem, focando literalmente na mensagem, eu até aqui, eu tava assistindo aqui com vocês aqui novamente, eu chego a me sentir tranquilo, leve, ouvindo, sabe? Refletindo, absorvendo a palavra dele. Só que quando eu escuto esse outro cidadãozinho aqui pregando, bora ver esse trechinho aqui. Olha o tempinho que vai ser. Eu sou profeta. Aqui já me gerou um ódio. Eu já aqui, eu não sou... Volta. Vai, deixa eu alimentar meu ódio. Bora lá. Ele pode e ele faz. Cadê? Eu sou pregador. Eu sou profeta. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Já começou me dando... respira. Choque, paque, toque, pleque, toque, placatica, toque, placatacata. Eu não sei se... Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Eu juro pra vocês que eu tô respirando devagar e meu coração chega e acelerou. Placa, paca, taca, placa... Vamos ver mais um pra ver se eu alivio. Vamos ver mais um aqui, ó. Isso aqui, cara, vamos lá. Isso aqui foi um vídeo, o que aconteceu? Ele participou de um podcast, vou mostrar pra vocês aqui. Ele participou de um podcast, e nesse podcast tinha esse James, eu acho que é James, que ele afrontou, né, o pastor aí, o profeta, né, o pastor não, o profeta, e teve algumas coisas que o James, né, apontou ali, que eu achei interessante, outras coisas que eu achei totalmente, também doideira também, e nada a ver. Mas ali, o mini profeta aí, né, ele mostra as garras dele, mostra quem realmente ele é, né? Que é essa pessoa, esse cidadãozinho arrogante. Cara, e de verdade, eu não cheguei a precisar quem são os pais dele, como são os pais dele, se são pastores, o que são, porque... Mas de verdade, vendo esse cidadãozinho, eu imagino que os pais deles são uns tremendo de um sem educação arrogante do caralho. Fudido. Porque não é possível, entendeu? Esse cidadãozinho nessa idade ser desse jeito. Eu sei que nem sempre os pais têm culpa dos comportamentos dos seus filhos hoje e tal, mas a gente tá falando de um cidadãozinho que ele simplesmente é uma imagem pública e viral, e que com certeza cada movimento dele, cada palavra dele, cada passo dele, principalmente em frente às câmeras, é pensada. E se os pais deles não estão ali junto com ele, observando isso, o conselho tutelar tem que estar na cola desses pais aí de verdade, entendeu? Porque as coisas que esse menino fala é sinistro, velho. É sinistro. Eu tô tentando pegar leve por ser uma criança, e se esse vídeo meu vai que viraliza aí, eu não quero tomar no meu rego, porque eu não tenho um centavo pra pagar advogado. Então é o seguinte, o James, ele afronta ele sobre algumas coisas. Tem uma parte que ele fala sobre a questão de filmagem dentro da igreja, que ele tinha que tirar, que papapá, pupupum. Cara, eu não acho que filmar um culto seja um problema, que transmitir o culto na internet, na televisão, tudo isso seja um problema. Isso é feito há muitos anos. Eu lembro até hoje que eu tava na casa da minha avó, e minha avó acendia acordava de manhã, colocava o copinho de água dela ali do lado da televisão, quando tinha oração lá acho que era na Record, não lembro, e tinha lá a pregação lá, e ele sempre pediu pra colocar um copo de água ali pra estar orando, né, e eu acho que depois bebia essa água, enfim. Então eu nunca vi como um problema. Na verdade, eu tenho uma forma de você atingir mais pessoas. Tem lugares no mundo onde as pessoas não podem ter acesso a uma Bíblia, que as pessoas não podem ter acesso a uma igreja, a uma ministração, a pregação de rua que seja, ou numa célula, numa casa. Eu mesmo participei muito, ministrei muito em células, e eu nunca vi isso como um problema. Só que vira um problema quando você começa a querer mostrar mais do que deveria. Por exemplo, uma câmera numa igreja onde mostra apenas o púlpito ali com o pastor pregando, uma câmera centralizada ali filmando só o pastor pregando, pra mim já era o suficiente. Não precisava de ter mais câmera do que um estúdio de televisão. Cara, hoje tem tanta câmera filmando tanta coisa, expondo tanta gente. A pessoa ali tá
num momento, às vezes, vulnerável, tá orando, aí tem pessoas que recebem, e que cai, e que não sei o que, e que chora, e catarro caindo do nariz, e tem um cara filmando bem aqui debaixo da cara, e tá o cara filmando bem aqui embaixo, ó, bem debaixo do nariz. Isso pra mim é exagero já, porque aí você não tá em busca de apenas de usar as câmeras, a mídia, pra poder passar a palavra, e sim você tá atrás de fato de audiência no seu nível mais porco que existe, entendeu? Que hoje em dia as pessoas querem audiência da maneira mais porca possível. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo, querendo ou não, eu quero audiência, porque sem audiência, sem views, sem pessoas pra assistir meu vídeo, não faria sentido eu estar aqui postando. Até mesmo porque quando alguém abre um canal no YouTube, a pessoa quer, muitas vezes, o sonho de todo mundo, né? Minha vontade é monetizar o canal, é ter os 1000 inscritos, é bater as 4000 horas, é ter pessoas, é ter um grupo de pessoas que te acompanham, tantos que concordam ou não concordam com sua opinião, enfim. Eu acho que a mídia não é ruim em assunto nenhum, inclusive na igreja. E eu acho que a maneira que se faz isso é que é errada. E a importância das igrejas, das câmeras dentro da igreja também hoje em dia, pra mim, é que isso foi uma maneira de expor muito pastor vagabundo. Porque imagine quantos anos que se passaram com tantos pastores fazendo e falando tanta merda dentro de igreja e que ninguém sabia, entendeu? Porque quando as pessoas estão dentro daquela igrejinha ali fechada, as pessoas estão suscetíveis a acreditar em tudo que aquela pessoa que tá ali no púlpito falando. Eles estão ali sensíveis a receber e aceitar e acreditar em tudo que ele fala. Ele pode contar as maiores mentiras do mundo ali, pode contar até coisas que não tá na Bíblia, que são poucas as pessoas que de fato vão buscar saber realmente se aquilo que aquele pastor tá falando é verdade. Então ele pode falar o que ele quiser, que aquelas pessoas vão acreditar. E já falando um pouquinho sobre a questão de que, quando um pastor mente, quando fala um negocinho, exagera numa coisa, não influencia na vida de ninguém, só na dele, influencia muito. Quando você mexe com a fé de outra pessoa, você tá mexendo diretamente na vida dessa pessoa. Quantas pessoas provavelmente não deu tudo que tinha acreditando no que um pastor tava falando sobre a oferta e o dízimo? Eu não tô falando que é errado, mas a maneira que se traz hoje, que se pede hoje, que se trata o dízimo e a oferta hoje na igreja é ridícula. É basicamente você coage a pessoa, fala assim, se você não der seu dízimo, se você não der sua oferta, sua vida não vai melhorar, você não vai acontecer isso aqui contigo, Deus não vai te abençoar, como se Deus precisasse do nosso dinheiro e como se a oferta fosse só dinheiro. Cara, é tanta coisa que teria pra falar aqui que esse vídeo ia ficar maior de novo, ia ficar outro vídeo mais 1 hora aqui, vocês não iam aguentar assistir. Mas enfim, voltando ao assunto do James. Então ele traz essa questão das câmeras na igreja, tal. Mas o pior de tudo não é isso que ele fala, porque realmente eu concordo em alguns pontos que ele traz, mas também não acho que ter o culto transmitido seja um problema, né? Eu entendi o ponto que ele quis trazer, a forma que ele falou, que eu achei que não foi interessante. Mas a resposta desse profeta, desculpa, deixa eu falar direito, desse profeta arrogante, a resposta que ele deu é o que pega, velho. Deixa eu ver se nesse vídeo que tem. E é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Eu concordo de certa forma com o que ele fala, porque hoje, é que nem eu falei, se filmasse só o pastor pregando, tudo bem, mas as pessoas querem expor todo mundo que tá na igreja em seu momento particular ali com Deus. Era pra ser um lugar onde a pessoa era pra entrar e se sentir segura, confortável. Você está ali, indo ali pra assim, realmente buscando alguma coisa, alimentando a sua fé. Você está ali, às vezes, sensível, passando por algum momento difícil, você se encontra num lugar onde você quer se abrir, um lugar onde você chora, onde você se ajoelha, você se entrega e tá a desgrama de um cara enfiando a porra da câmera na sua cara. É nesse ponto que eu entendo o que o cidadão tá falando. É nesse ponto. E ainda mais com tanta gente falando... Bora ver aqui o resto. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. Porque quem tá fora do corpo não tá edificando nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. os presentes aí da Belém. Quem não entende, não entende. Olha só a cara, eu não vou xingar, desse cidadão, a prepotência dele falando, a arrogância. Olha. Cara, velho, isso aqui não devia existir. Isso aqui não devia existir, não, velho. As igrejas que aceitam pessoas assim, dentro do seu templo, os pastores que aceitam essas pessoas dessa maneira, que agem dessa forma, dentro da igreja, pra pregar para centenas de milhares de pessoas, com essa postura, estão ficando loucas. Não tá nem aí. Eles não estão nem aí pra Deus. Não tá nem aí pro trabalho que é pra se fazer como um ministrante. Eles simplesmente
estão aí é pra quê? Pra dinheiro, porque quando você traz uma pessoa muito influente, muito famosa nesse mundo para a sua igreja, automaticamente você acaba atraindo mais pessoas pra ela, automaticamente você acaba atraindo mais oferta, mais dízimo, mais tudo ali, mais dinheiro, que é o que interessa pra eles. O que interessa pra eles não são as vidas que estão indo ali buscar a palavra, buscar a verdade, aprender mais. Às vezes a pessoa de fato tá buscando um milagre na vida. Você acha que eles ligam? Não ligam, cara. E um cidadãozinho desse aqui, muito menos. Os pais dele, muito menos. Os pastores que chamam ele pra ir na sua igreja, muito menos. Eles querem isso aqui, ó. E o cidadão falou no vídeo dele que o que ele fala, que as mentiras que eles contam, os exageros que não é só ele, não é a exclusividade dele. Isso aí já se faz há anos. Tem trocentos pastores que ajudam. Ele é simplesmente uma cópia de outros pastores. Tem até uns vídeos já que o pessoal já comparou aí, que até frases ele copia. The King of... Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja. Olha só, velho, o deboche do desgraçado, velho. O cara lá tá falando sério com ele, dando a opinião dele, o desgraçado com deboche. Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus Ministério Madureira da Debrais, porque é o nosso irmão Jaime de Curitiba. James. Tá pedindo pra tirar, tá? Tá pedindo pra tirar. Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. É que nem eu falei, eu concordo com alguns pontos que ele traz, mas eu não acho, que nem eu falei, eu não acho que filmar o culto, transmitir o culto seja um problema. Que de fato, antigamente, cara, na igreja que eu ia, normalmente algumas igrejas que eles fechavam os portões, ela começava o culto, eles fechavam os portões. E eu achava bem errado, porque na verdade, cara, deixa o portão aberto. Porque às vezes tem uma pessoa passando na rua, como eu já vi várias vezes, colegas meus até, às vezes tava passando ali, olhava, eu ficava meio sem graça pra entrar. Quantas vezes eu não já peguei, fui no portão e estava ali, às vezes eu ficava no fundo da igreja ali em pé, né? Às vezes eu ficava na porta recepcionando as pessoas. Quantas vezes eu não olhava pra porta, via uma pessoa ali que eu conhecia, ou às vezes que eu não conhecia, bisbilhotando, aquela espiadinha, querendo olhar, às vezes queria entrar, mas tava com vergonha e tudo, e eu não ia lá, convidava, chamava a pessoa pra entrar na igreja. Assim como era pra ter muita gente hoje com as mídias, era pra ter as pessoas o quê? Assistindo de casa, vendo pelo celular ali, né? Ou na TV, enfim. E a pessoa sentir vontade de ir. Na verdade, acontece ao contrário. E é por causa de uns desgraçados desses aí. De pastores igual, não o James que eu tô falando, igual esse profetinho aí. Cara, eu sei que provavelmente nesse vídeo aqui eu vou ser macetado pelos fanáticos, que tem diferença entre você ser uma pessoa fiel, né? Uma pessoa realmente crente, né? Eu não tô falando de religioso, né? De uma pessoa de fé, de uma pessoa que acredita em Deus, que acredita na Bíblia, que busca respeitar e seguir os seus mandamentos. Tem diferença entre essas pessoas e os religiosos, os fanáticos. Tem muita diferença. Até mesmo porque os terror que você vê lá no Oriente Médio lá, os caras também são, cara. Se vocês pararem pra pensar, eles também são bem religiosos. E, tipo, só que eles são religiosos a um nível master, tipo, blaster, fanáticos, a ponto de fazer todas as desgraças que você já viu acontecendo no mundo por causa dessa religiosidade deles. Queria ver, chegava pra dentro, passava a gente por fora e eu tô evitando até continuar falando, que senão eu vou acabar me entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E eu vi muito. Olha a comparação. A gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope, é porque tem alguém na rede social que precisa assim o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, Tá vendo? Eu concordo com essa parte. Tem alguém que precisa ser alcançado. Mas o negócio é a forma que você tá alcançando. Tem muita gente quando vê... hoje em dia, por que tá sendo bem falado? Ele tá sendo muito falado. É porque ele ministra bem? É por causa da palavra que ele passa? É porque você tá em casa e sente a unção de Deus quando escuta a palavra dele? Não. É porque as pessoas estão ridicularizando mais ainda as igrejas hoje por causa de pessoas como ele. Você acha que tem mais jovens querendo ir pra igreja quando vê um cidadão desse pregando? Ou outros pastores que fazem as cagadas que ele faz? A maioria... Eu tava vendo alguns vídeos dele e eu ia ver no culto, a maioria das pessoas que estavam no culto dele eram pessoas de mais idade. Eu não vejo uma pessoa mais nova. A maioria não são pessoas mais novas. É porque tem muita pessoa mais velha que elas vão na igreja, as pessoas de mais idade, elas já são pessoas mais... Como que eu posso dizer, cara? Realmente elas já carregam anos ali nas costas de fé, né?
acreditando em tanta coisa, que simplesmente fica mais fácil você convencer, né? Você influenciar essas pessoas. Eu não sei se eu tô falando a palavra certa, mas eu acho que vocês estão entendendo. Deixa eu terminar de ver aqui, que eu quero ver outros vídeos com vocês, que já tá muito longo. Faz podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja. Mas por que Arrogância pegar dele. a hora da revelação, do momento da revelação? Tá, vamos ver outro vídeo aqui, velho. Olha esse vídeo aqui. Olha esse vídeo dele, que ridículo esse corte dele, velho. Ô, senhor. Vindo agora que o demônio mora em Osasco. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi, sobre praque, terminância sofá. Segundo ele tá falando em línguas, né? Que seriam as línguas dos anjos. Segundo ele, esse tralá aí seria isso. Eu de verdade, eu não acredito hoje em dia. Tinha uma época que eu na verdade, eu acho que nunca eu acreditei quando eu vi um pastor falando assim. Mas teve uma época que eu me peguei falando de uma forma, essas línguas estranhas no culto enquanto eu orava. Só que eu dei por conta de que eu não estava sentindo nada, que eu não estava de fato ali falando alguma coisa que eu não estava sabendo. E na verdade, na minha cabeça, quando eu parava pra pensar, eu simplesmente estava repetindo aquilo que eu já ouvi os pastores falando. Ah, mas foi com você, as outras pessoas, não quer dizer que com as outras pessoas não seja. Sim, mas de verdade, hoje, vendo a forma que eles tratam tudo isso na igreja, escutando esse cidadão falando dessa forma, eu não acredito em nenhum pastor que apareça falando línguas estranhas, falando que é a língua dos anjos, porque segundo esse cidadãozinho, eu não sei se eu achei o vídeo aqui pra mostrar pra vocês, mas provavelmente já devem ter visto, ele falando que ele traduz as línguas dos anjos. Cara, olha, isso é uma blasfêmia tão absurda. Se eu não me engano, eu já li a Bíblia toda, eu já estudei até Salmos, até tipo, eu tô falando de ler eu já li de cabo a rabo, mas teve uma época que eu tava dando uma estudada, mas passo a passo ali que eu estudei mais ou menos até algumas partes de Salmos, depois eu tinha parado. Mas eu lembro que tinha uma parte da Bíblia que fala sobre essa questão dessas línguas estranhas, né, das línguas dos anjos, de que nem você, que você, não é pra você saber o que você tá falando, que na teoria você não se traduz, que você não entende o que você tá falando, que quem falava não entendia, e não era pra ser entendido, era algo que você tava conversando ali diretamente com Deus. E vem um cidadão falar que ele, o profeta, traduz o que o outro pastor tá falando, e o pior é que do lado dele que tá nessa cena, é um cara já velho, participando de uma zombaria dessa, velho. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela, e eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Aí tu pensa assim, não, mas ele tá falando de forma metafórica. Não, ele tá falando como se realmente ele tivesse visto um homem de branco, um demônio, e ele ainda fala que o demônio é de Osasco. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Ai, tem que rir um pouquinho, velho. Ai, tem que rir um pouquinho. Vamos ver outro aqui, já. Calma aí. Ah, esse aqui é maravilhoso. Vamos distrair um pouquinho. Esse aqui, ó. Power the best fairy does. Pra isso a internet é boa, pô. Pra isso ele prestou, pô. Eu sou DJ. Eu sou DJ de verdade. Eu trabalho com isso. Um dia eu apresento meu trabalho aí pra vocês, não sei, quem sabe. Há uma pausa que eu não quero ver esse vídeo, não. Volta. Cadê? Volta. E eu vou soltar esse hit aqui em algum momento, em alguma festinha aí, eu vou soltar esse hit aqui de verdade. Eu vou baixar, vou ver se eu acho isso aqui completo, ou se é só um trechinho, mas eu vou dar um jeito de encaixar essa parte aqui no meu set. Olha lá. Muito bom, vamos ver outro vídeo aqui. Tá. Isso aqui é mais... Não sei se eu tô afim de ouvir isso aqui, que é mais asneira. Ele fala mais asneira. Não sei se eu quero ver isso aqui. Ah, isso aqui, cara. Isso aqui é outro... Esse aqui a gente mostrou primeiro aqui, né? Esse aqui é um outro adolescente pregando. E simplesmente, na hora que eu vi esse vídeo aqui agora de gravar, eu fiquei simplesmente parado. Eu congelei, fiquei ouvindo. E realmente, chega a me arrepiar todinho vendo esse menino pregando aqui. E olha isso aqui. Isso aqui sim, hein? Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Só escuta. Em Juízes, a Bíblia vai narrar a história de Sansão. Sansão quebrou o voto nazireu, por quê? Porque Sansão se pergunta, será que mesmo no público vai mudar algo se eu pecar no escondido? Sansão olha e diz, sou jovem ainda, só se vive uma vez. Sansão quebra o princípio e continua forte. Deus diz, cuidado, Sansão. E mesmo após isso, no capítulo 15, a Bíblia narra que quando os filisteus foram contra Sansão, o Espírito de Deus veio poderosamente. Até aí é o Espírito quem está nutrindo Sansão e ele continua brincando de princípio. Mas dessa vez a corda da graça estica. Ele arranca os portões de Gaza e rompe os vimes, mas Deus já não age mais por ele.
Sansão tá tão perdido, mas tão perdido que ele diz: olha como eu peco e nada acontece. Só que nesse capítulo que lemos, quando ele cogita em se libertar de novo, como nas outras vezes, o texto diz: e Sansão já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Só que como a gente está vivendo brincando de princípio, o Espírito já foi embora, a gente vai arrancando o portão no braço mesmo. E aí, como eu já não tenho mais graça para cantar como um verdadeiro adorador cantaria, eu começo a apelar para emoção. Se der, até coloco uns efeitos para te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja, você vai glorificando com a boca imunda, e a gente segue brincando de quebrar princípio. Se tu preferir, eu não falo de Bíblia. Eu posso só gritar, colocar um fundo musical e deixar o teclado tocar tua alma. E eu já não sei mais se é o Espírito que está te visitando ou se é só a música mesmo. E a gente segue brincando de quebrar princípio, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Só que uma hora a conta chega, e quando vier, não adianta chorar nos escombros do que você mesmo derrubou, Sansão. Para passar o microfone, levam Sansão para Dagon e começam a tirar sarro dele. A escolha é sua: ou você brinca com o propósito e termina na mediocridade, ou fica debaixo do propósito e termina vivendo o próximo nível. E assim eu agradeço meu... Cara, salve da amada igreja com a paz do Senhor. simplesmente, olha a palavra rápida, cara, sem show. E basicamente esse menino, em uma palavra rápida, ele resumiu muito do que é a igreja hoje, de forma rápida. Eu poderia acabar o vídeo aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante pra ver aqui. Mais um outro cidadãozinho aqui. Tu vai ver que esse, ó, é diferente desses outros meninos, ó. Você viu um outro lá pregando de forma mais suave. O outro aqui, ele pregou de forma um pouquinho mais rápida, mais direto ao ponto. Esse menininho aqui, ele tem um tipo de pregação mais acalorada, né? Que nem, eu acho, se não me engano, tem na Assembleia e tudo. Que é mais ou menos o estilo do nosso profetinho aí, né? Só que olha a diferença da palavra, da forma que esse outro cidadãozinho aqui, que parece ser mais novo que ele pregando. Choque, paque, toque, pleque, toque, placa, tica, toque, placa, taca, tá. Eu sou doido, eu sou de cara que comigo. Vamos pra cá? Joquenita sobre provité. Onde é, Jesus? E aí? Que isso? Chossi quer me prove pra que der. Eu já entrego. Que ele não viu. Tem um microfone jogado aqui. E qual que é um dos maiores problemas do crente? É contar o que ele não viu. Abraão não ia contar o livramento que Deus deu pra ele se ele não tivesse visto. Aí alguém olha e diz: pregador, isso é história. Não. Por que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? É pra você ouvir mais do que eles olham e falam nele. Deus, ele olha pra gente e diz: quer subir? O dinheiro vai ter que ficar. Vai ter que parar de fazer a vontade da carne pra fazer a vontade do Espírito, rapaz. Alguém pensa que ser crente é colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que vai pra igreja. Mas ser crente se resume numa palavra chamada renúncia. Renunciar ao pecado, a fornicação, o ato. É só quem é. Simplesmente eu concordo com... Bíblia vê. Simplesmente eu concordo com essa palavra que esse menino também trouxe aqui. Resume muito do meu pensamento hoje com relação à igreja. Eu não vou abrir aqui agora esse momento, que já tá muito grande o vídeo pra contar um pouquinho da minha história com a igreja, né? O porquê que hoje eu não vou na igreja, se eu deixei de ser um crente, se eu deixei de acreditar em Deus. Mas eu acho que vocês já viram que não. Mas um dia, se tiver oportunidade, eu trago aqui falando melhor sobre isso. Mas outra diferença aqui de... Você vê claramente, né? Quando a intenção é a palavra e a intenção é só chamar atenção, é enganar, é se fingir de... E eu finalizo esse vídeo, galerinha, pra não me estender mais e acabar falando mais merda, nas palavras do nosso querido aqui, pastor Cláudio Duarte. Deixa eu ver se eu arrumo melhor essa tela aqui. Tampar esse moleque aqui que ninguém merece ficar olhando pra cara dele mais. E... já me despeço aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe aqui nos comentários o que você achou. Vamos conversar, podem metralhar aí, eu vou ler todos, vou estar respondendo aqueles que precisar ser respondido. E me despeço com essa palavra aqui do pastor Cláudio Duarte. Culpe um palhaço de agir como palhaço. Pergunte a si mesmo por que é que você continua indo ao circo. Ir ao circo é uma opção sua e não do palhaço. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe.